Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e cá estamos novamente. Esse é o Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês como sempre. Estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Semana tá tiro, porrada e bomba, corridaça. Mas é assim que a gente gosta, né? A vida é essa. Vamos que vamos. A gente apaga pra resolver problema, né? Já diria o último episódio, né? Exatamente. Tudo maravilhoso, gente. Tudo bem, saúde mental em dia. Pegando o gancho do último episódio. Último episódio. Exato. Que episódio legal, né? Cara, Foi, eu gostei muito. Eu saí daqui com a sensação que tinha sido maneiro. Eu saí mais equilibrado até psicologicamente. Gente, Eu saí com uma consulta marcada, né? Uma observação muito boa para quem viu o episódio, lembrem disso. A Carla tava com um bebezinho de 40 dias. Aquela mulher plena, belíssima, com chakras todos alinhados. Tá um bebezinho de 40 dias esperando ela lá fora, tá? Cara, eu fiquei totalmente chocada quando eu descobri. A gente só descobriu no fim da gravação. Exato. Fiquei assim, então, ou seja, fiquem consternados junto comigo. Exatamente. E Carla, maravilhosa, manda a receita. O herpério nunca nem ouviu falar, né? Não sabe nem o que é. Sabe o que é isso? Equilíbrio psicológico. Ah, tá vendo só? é Tava com isso, tudo no lugar. é isso. A gente tem que seguir o exemplo dela, cara. Oh. Chakras alinhados, como dizia a Natália. Gente, se café estiver alinhando chakra, eu tô como? Aqui, ó. Eu tô próprio Alinhamento aqui, Buda. ó. Eu tô próprio Alinhamento aqui, Buda. ó. Estamos alinhando. Quer dizer, se o café alinhar, né? Fala tua pílula cultural aí que tu queria gente. lançar. Lançamento novo. Eu acho que talvez já tenhamos comentado sobre essa série aqui, Acho que já. mas eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, então acho que nada mais justo que reforçá-la. Eu sou muito fã de uma série chamada Succession, que passa na HBO, e trata sobre esse tema de sucessão familiar num império de comunicação televisiva, hard news nos Estados Unidos e, enfim, todas as dinâmicas familiares / jurídicas são abordadas lá. E é engraçado que a gente consegue ver muitos paralelos com a nossa vida profissional, né, Pete? A gente que trabalha com planejamento patrimonial, sucessório, os comportamentos, os gatilhos que os personagens têm são muito semelhantes com algumas das experiências que a gente já viveu. Então fica aí a dica, tá? Succession, uma baita série, passa no HBO Max. Ganhou uma porrada de prêmio agora no Grammy, enfim. Mas Emmy, né? Emmy. É válido o nosso tema hoje é direito de família, como o Rodrigo bem disse. A gente chama de Diego, como o Rodrigo bem disse. E tem uma premissa importante para falar sobre isso. Essa série, não vou dar spoiler, mas pelo menos nas primeiras temporadas, a sucessão ela se trata, mas todas as pessoas estão vivas. Ou seja, importante lembrar que no Brasil não existe herança de pessoa viva. Então eles estão brigando mais por um planejamento familiar e sucessório do que de fato por uma sucessão. Exatamente. Inclusive no instituto que não é regulado no Brasil ainda, que é o Trust, que lá é tudo baseado no Family Trust do patriarca. Cara, quando a gente vê série americana, o que mais tem é gente falando sobre trust. Mais tem, assim. Exatamente. Muito. Aqui a gente está bem atrás nesse sentido. Mas antes de ingressarmos e passarmos para as pílulas do Barão, eu tenho que pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Manda pro jurídico.pdc no Instagram, manda pro jurídico.pdc no TikTok agora também. Estamos chegando em 1.000 seguidores no Instagram e Natália vai ter que cumprir a promessa. Bateu 1.000 seguidores, ela vai fazer um episódio de chapéu. Aquele chapéu do Jockey da Gávea, aquela loucura, ela vai estar fazendo, tá? A promessa é dívida e tem que acontecer, né, Nath? Gente, o Rodrigo falou de chapéu, ele falou de dica cultural, lembrei de uma coisa. Dica cultural. Tem um filme muito bom que chama We, o romance do século, que tem tudo a ver com o chapéu e tem tudo a ver com a morte da Betinha. Por quê? Betinha, no caso, é a rainha mesmo, né? Elizabeth. Rainha Elizabeth, para os íntimos Betinha. Entendi. O rei Eduardo VIII, salvo engano, e aí alguém me corrige, mas eu acho que é isso. O rei Eduardo VIII, ele foi o rei que assumiu antes do pai da Elizabeth. E ele era irmão do pai da Elizabeth. E ele estava no trono, eu acho que ele não ficou nem 1 ano e meio no trono. Por que ele abdicou do trono? Porque ele se apaixonou por uma americana. Divorciada 2 vezes de maridos vivos. E o parlamento inglês não admitiu aquilo. Não era admitido na época que houvesse o casamento da monarquia com alguém que estivesse divorciado com o seu antigo cônjuge, ex-cônjuge, past cônjuge. Esse termo não existe, tá, gente? Vivo. E aí, pra você ver o tamanho do amor, ele abdicou do trono. E aí, quando ele abdicou do trono, o pai da Betinha, que não contava em ser rei, acabou se tornando rei. Inclusive, a gente já pode emendar numa outra dica cultural, Discurso do rei. O discurso do rei, maravilhoso.
E aí, enfim, ficou acho que uns 15 anos reinando, morreu e Elizabeth assumiu o trono e ficou 70 anos. Mas esse filme é muito bom. O Romance do Século, é dirigido pela Madonna. É bem diferente e conta a história deles numa perspectiva romântica. Porque se você assistir The Crown, a perspectiva é mais uma perspectiva meio negativa. Eles têm uma perspectiva meio ruim, tanto dele quanto da mulher. Que agora eu esqueci o nome, não sei se você lembra. Mas o filme é bem legal, uma lógica toda romântica. Fica aí a dica. Fica aí a dica. E agora, superada a fase das dicas culturais... Sabe o que tá vindo, né, Natália? O homem... O nosso monarca. Serasa batendo na nossa porta. Sabe quem tá vindo? O nosso aristocrata. Monarca não, o nosso aristocrata. Tá, excelente gancho. É um conde? Que conde? É o barão. Príncipe de Gales. É o barão. O homem tá vindo aqui, ó. Tá vindo a cavalo branco. Aqui uma loucura. Cheio de pílulas jurídicas para nós. Barão da Lagoa. Diga lá o que você tem pra gente. Vamos lá, a primeira pílula para o nosso querido Direito do Trabalho, MP 1108 desse ano, que mudou ou trouxe alguns esclarecimentos, inovações sobre o teletrabalho, o famoso home office. Dentre elas então ela é a mudança no artigo 62, né, da CLT, e aí dentre elas temos, por exemplo, que o teletrabalho, mesmo que você vá com habitualidade no seu trabalho fisicamente, não deixa de caracterizar teletrabalho, por exemplo. Que o teletrabalho pode ser convencionado por horas ou por produção, que cabe teletrabalho para estagiário, para menores aprendizes, enfim. Mudanças significativas trazidas por essa MP e as quais a gente está trazendo aqui na primeira pílula. A segunda pílula, ela é meio, vamos dizer assim, exótica. Medo, gente. A última pílula exótica foi o hashi, que ionizava, salinizava o negócio. Essa pílula deixou a Natália... Não, até hoje ela lembra. É a pílula mais lembrada pela Natália. Hashi, cara. Vou lançar no Mercado Livre e no AliExpress pra ver se já saiu essa pílula aí. Vou trazer aqui pra gente. Ansiosa. Essa pílula não, esse hashi. Mas vamos lá. Segunda pílula. Curiosamente, eu li uma reportagem que saiu no Sebrae, inclusive. E aí, um podcast chamado Inova Rio, que é de um amigo meu que inclusive fez inspirado aqui na gente, falou desse tema essa semana. E aí eu vou trazer como pílula pra vocês, que é o metaverso das vacas. Vocês viram isso? Não. A Turquia... parece até nome de filme argentino, né? Mas enfim. Por aí. O que acontece? Um grupo de pesquisadores na Turquia conseguiu criar um ambiente favorável às vacas, onde elas ficavam mais felizes. Porque apesar delas estarem ali confinadas para fazer a produção do leite, ele botou aquele óculosinho de realidade virtual e elas estavam então num campo aberto e tal. E isso trouxe felicidade para as vacas. Legal, Mentira! E ao trazer felicidade para as vacas, por elas acharem que elas estavam num ambiente aberto, onde elas estavam livres, elas começaram a aumentar a produção de leite sem aditivo e sem remédio. Olha que coisa interessante. Mentira! Na Turquia? Na Turquia, isso. E a produção que o cara traz é que dos 22 litros diários que elas produziam, elas passaram a produzir 27. Então o cara ganhou 5 litros aí nessa brincadeira. Olha que E aí isso eu tava no Sebrae, beleza. Ponto separa o que o Inova Rio falou, que eu não tinha parado pra pensar, que são coisas do dia a dia, que a gente não para pra pensar e que ele me fez refletir. Cara, existe hoje o cara que cria o metaverso pra vaca. Você já parou pra pensar que isso é uma profissão? Isso é muito louco. E aí Profissão cara, inclusive. Eles falam isso no Nova Rio, né? Alguém teve a ideia de, tipo, por que não a gente fazer isso com animais e ver se dá algum resultado? Se não der, usa ali pra videogame, né? Não interessa. Mas alguém cria um metaverso pra um animal irracional e dentro da irracionalidade você consegue incutir na mente da vaca que ela está num ambiente real e por conta disso ela se torna mais feliz e consequentemente produz mais pro... Sabe o que eu penso disso? Uma coisa que me ocorre... Interessantemente louco. Eu não sabia, e aí, não sei se parece idiota, que as vacas têm a mesma percepção visual que a gente. Porque alguns animais, eles não veem a realidade exatamente como a gente vê. Então, como é que deve ser o cara construir algo que tem uma relação total, né, com a ótica, com a maneira como a gente vê,
para uma vaca, não sei se tem alguma alteração, ou seja, se a gente visse, a gente veria da mesma forma que a vaca, enfim, realmente não De sei. repente Agora... ele se baseou num algum estudo nesse sentido pra fazer esse verdade. metaverso, né? Gente, eu não faço a menor ideia, então eu não Pode sou ser. agro-girl, eu não entendo de vacas. Mas, eu pensei nisso, agora me ocorreu isso. Mas, gente, tô chocada, gostei. Isso Excelente, agora, pra cara. mim, no ranking, a vaca virtual, a vaca do metaverso subiu Subiu o Passou Hashi. o Hashi. Agora, tô comprada. Pílula 3, olha só, o ponto separa, não estou chamando nenhuma sogra de vaca, é simplesmente a continuidade da pílula. Porque a pílula agora é sobre sogra. Aliás, eu sempre gostei das minhas sogras, então não é nada nesse sentido, mas é porque é continuidade. Não, sempre tem alguém que pensa na internet, irmão. Sempre Cara, tem. talvez sempre o Pedro tem tenha link. evitado o cancelamento causando cancelamento, Causando entendeu? Pré-cancelou. E se pré-cancelou. Exato. Ele chamou pra si o cancelamento, bateu no peito. Mas vamos lá, eu tinha falado no episódio, fiquei de trazer aqui que o porquê que a sogra nunca deixa de ser sogra, né? Isso, Então, verdade. bom, para quem é do jurídico, 1595 do Código Civil, parágrafo 2º, que diz que quando você tem uma relação com seu cônjuge, essa relação pode se extinguir, por exemplo, no divórcio, como aqui é um assunto que a gente vai tratar aqui daqui a pouco. Uhum. Acontece que o parágrafo 2º desse artigo, ele deixa expresso que, ainda que tenha o divórcio, por exemplo, a sua relação dos parentes de afinidade na linha de ascendente, ou seja, a mãe, a avó e assim sucessivamente, nunca terminam ainda que haja dissolução da relação conjugal. Então é por isso que, juridicamente, a sua sogra nunca deixa de ser sogra. Assim como a mãe da sua sogra também nunca vai deixar, porque está todo mundo na ascendência de linha reta. Então é por conta do 1595, parágrafo 2º do Código Civil, que a relação de afinidade entre os ascendentes de ex-cônjuges nunca cessam. É isso que está previsto no artigo. É literalmente isso que está lá dizendo o parágrafo 2º da lei. Então é por essa justificativa que nunca deixamos de ter sogra. E aí, obviamente, brincadeiras à parte, né, sobre esse assunto. A outra pílula que eu vou trazer é sobre uma decisão recente da Justiça de São Paulo, aonde foi concedida por ordem judicial que o INSS fornecesse salário maternidade para a mãe não gestante numa relação homoafetiva. Então, o juiz de São Paulo decidiu que a mãe de uma relação homoafetiva que não gestou a criança terá o direito ao benefício do salário maternidade do INSS. Isso é mega discutível pelos problemas vários. Independente do direito da mãe. Independente do julgamento de mérito, você consegue encontrar argumentos dos dois lados, né? Exatamente. E principalmente diante do caos do sistema previdenciário brasileiro, né? Então, esse para mim é o maior detalhe. Não discutindo direito homoafetivo, que tem nada a ver com o cerne da questão aqui para mim. Para mim, o cerne da questão é mais como o INSS vai suportar mais uma carga de benefício que vai ter que ser pago se essa decisão efetivamente começar a ser uma regra ou se isso eventualmente for convertido em lei de uma hora para outra. Que isso afeta diretamente a administração pública, né? Sim. De uma forma bem forte. Porque eu não sei, isso aí precisa ter um estudo de cálculo para saber o quanto Exato. isso vai impactar no orçamento, né, do governo. A Previdência, no Brasil, assim como ela é estabelecida, ela tem um caráter da universalidade. Sim. Então, pela lógica da Previdência hoje, e aí se essa lógica é sustentável ou não economicamente, vários estudos e vários economistas demonstram pela nossa estrutura hoje orçamentária que ela não é algo que se sustente, mas a característica dela constitucional é uma característica de universalidade. Então, principiologicamente, isso não seria discutido nessa lógica. Agora, se você discute com bases na diretriz orçamentária que consegue abastecer a previdência privada, e se isso não é suficiente, se é uma progressão que a conta não fecha, basicamente, isso aí é uma outra questão muito relevante que a gente já vem falando, né? Não a gente manda para o jurídico, mas a gente já vem em alguns governos falando sobre reforma da Previdência. É um debate muito efervescente, né? Tivemos uma recentemente, né? Para quem não é do Sim. direito, então não pode achar que nunca existiu, então teve uma recente. Mas... Isso de tempos em tempos ocorre, mas não são suficientes para resolver o problema da Previdência. Até porque a Previdência, ela mexe com uma questão muito sensível, que é o voto. E então é muito difícil pro legislativo conseguir se posicionar de uma forma que seja totalmente antipopular, ainda que isso seja importante, eventualmente vital para a saúde financeira do país. No longo prazo, né? Médio, eu diria.
Eu não acompanho o direito previdenciário, não é minha área, mas se eu não me engano, a última que a gente teve foi no Michel Temer, né? Foi com o o Temer, Temer, foi foi o com o Temer. Temer. Então, É enfim. justamente um cara que tinha poucos interesses mais à Sim, frente pra- no sentido exatamente, político, de né? Por isso que ele reeleição. conseguiu aprovar muita reforma Ele também. conseguiu, ele não tinha Sim, critério sim. nenhum. Não, ele teve um mandato Fazia o que curtíssimo achava e ele foi bem Várias relevante. reformas, é. Ele foi bem relevante. É. Enfim. Pro bem ou pro mal, enfim, aí é uma análise Ele influenciou. pessoal, É. ele foi bem relevante. Como essa análise que a gente vai fazer, seja pro bem ou pro mal da concessão ou não, todos os dois lados vão ter argumentos prós e contras. Sim, sim, E eventumente sim. a gente pode até debater isso aqui numa pauta mais extensa que eu só trouxe hoje como pílula. E a última pílula, até para fazer o gancho pra gente entrar no nosso tema, é sobre casamento com pessoas maiores de 70 anos. O que acontece? O nosso Código Civil, ele proíbe que pessoas maiores de 70 anos se casem com outro regime que não seja da separação obrigatória de bens. Ou seja, quando você tem mais de 70 anos, você, se quiser casar com alguém, você só pode casar com o regime da separação obrigatória. Ou seja, todos os seus bens estão separados da outra pessoa que você está casando, tá? O que acontece isso? A sociedade mudou. 70 anos de hoje não é igual 70 anos de 10, 20, 30 anos atrás. E o STF está rediscutindo essa matéria. Então eu até queria abrir aqui para a gente discutir sobre essa questão, se vocês acham que tem algum limite temporal de idade, rever se é 70, passar a ser, sei lá, 80, 90, alguma coisa nesse sentido, ou se vocês acham que isso tem que ser analisado caso a caso e como o judiciário vai interpretar e como o legislativo vai fazer. Porque a partir do momento que o STF fizer uma interpretação, isso impacta diretamente no dispositivo do Código Civil. Então como que a gente vai entender isso, nós juristas que somos, para debater esse tema, e depois a gente pega o gancho para a questão da reserva da disponível. Perfeito. A gente já tinha falado disso, né, na verdade. Então, para quem acompanha o Manda pro Jurídico, já estava sabendo disso. A gente já tinha comentado disso outra vez. Já se debate há muito tempo sobre isso. Por isso que agora esse debate voltou, né? A gente tem até uma súmula que trata sobre isso. E eu, particularmente, no episódio passado, falei e reitero meu posicionamento. Eu acho que a sociedade mudou, como o Pedro bem falou, e alguns posicionamentos eles mudaram, e eu acho muito complicado o limite do direito quando ele atravessa a disposição do que você vai fazer com os seus bens. Então, essa questão de você ter um regime legal imposto pela lei em razão da sua idade, então ele tem uma característica etária, de uma certa forma não me agrada, porque ele remete muito a uma estrutura de... uma ideia de proteção, né, do paternalismo patrimônio jurídico sobre o bem da pessoa, a que eu não me proteção, agrada também. a proteção do patrimônio. Então, se eu tenho 40 anos e quero eventualmente casar com alguém de 72, a relação já se dá desbalanceada e ela já se presume gananciosa de alguma forma, e é por isso a lei... e se alguém tiver uma interpretação diversa, eu mega aceito ouvir. E por isso a lei já presume, já cria um regime legal obrigatório. Não me agrada. Eu acho que, inclusive, talvez esse voto traga surpresas positivas. Apesar de que nos últimos posicionamentos do STJ... Não, no STF, nesse caso. Do STF. Não, e no último posicionamento do STJ teve o posicionamento foi favorável a se manter essa interpretação de que, de fato... Porque o que ficou sendo discutido era que se os bens na constância do matrimônio poderiam ou não ser divididos. Várias pessoas, elas ingressam na justiça para conseguir reclamar esse período. E fica-se um posicionamento ali salpicado, cada um vai entendendo para o lado. Mas, na época, o STJ compreendeu que deveria valer a norma do Código Civil. Agora, eu não sei como é que o STF vai interpretar. Eu confesso que a nossa interpretação quanto a isso acompanha os dias de hoje, né? Então, naturalmente, estamos um pouco mais à frente do que a legislação vigente. A gente está falando de um Código Civil que é de 2002. Já se passaram 20 anos, gente. Tem o Código Civil maior de idade já. Bom, nesse meio tempo, a gente está falando do advento da internet, da dinamização da informação, de uma participação cada vez mais relevante, influente, e continue assim, da mulher no mercado de trabalho. Nesse sentido, eu vejo que é necessária uma atualização. Porque ficarmos presos a engrenagens e estruturas antigas não me parece uma boa solução visando o próprio curto prazo. Como a Nath bem falou, essa predisposição a um entendimento de que há certo interesse
no relacionamento não me parece legal. Muitas vezes, por exemplo, hoje em dia uma mulher de 42 anos pode ter uma condição financeira e de patrimônio maior que de um cara de 72. Por que não? Com certeza. Entendeu? Então, nesse sentido, a atualização e o acompanhamento do direito com as novas demandas sociais e das pessoas me parece necessária. E muito vai de encontro com a nossa próxima pauta. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? Não, eu quero. Diga. Vamos lá. Primeiro, só distinguir o STJ do STF, Perfeito. o que cada um faz ali para a gente entender. Porque, assim, tecnicamente falando, não existe terceira instância, quarta instância, como a gente cansa de ouvir nos noticiários. Existe, tecnicamente, legalmente falando, primeira e segunda instância. STJ e STF não são consideradas terceiras e quartas instâncias tecnicamente. No noticiário a gente ouve, mas tecnicamente não são. Por quê? Porque são outros tipos de recursos. Você não vai escalonar dessa forma. Para você ir para o STJ, por exemplo, você tem que ter uma afronta à jurisprudência dominante. Você tem que ter uma afronta a uma legislação federal. Enfim, tem uns requisitos legais para você poder chegar ao STJ, porque se você perder em primeira e segunda instância e não tiver dentro desses requisitos que a lei prevê, você não pode ir na terceira instância, que se fosse uma terceira instância, de fato, você poderia, né? Então você não pode. Você tem, é um rol taxativo de incisos dentro de um artigo para você poder saber se enquadra você entrar com RESP e ir para o STJ ou não. Competência por matéria, né? Exato, perfeito. E a mesma coisa para o STF. Para o STF, você tem que estar, de alguma forma, afrontando algum dispositivo constitucional. E é isso, a gente pode discutir a generalidade desse tema e por que o STF está tão assoberbado de processo nesse sentido. Se deveria existir um filtro maior ou não. Mas a razão legal, tecnicamente falando, é assim que funciona. Então, da mesma forma que o STJ pode ter um entendimento, por não ser uma quarta instância, nada impede que o STF tenha um entendimento diferente, porque, em tese, eles tratam de pontos diferentes da mesma matéria. Um sobre o viés constitucional, outro sobre o viés de infração à lei do Código Civil. Por isso que, como muito bem a Natália disse, o STJ manteve o posicionamento. Por quê? Porque não há infração à lei federal, que é o Código Civil. O artigo é expresso nesse sentido. Então, se tiver que ter alguma infração, você tem que apontar o porquê da infração. E aí o STF provavelmente vai discutir sobre o ponto de vista social, de direito fundamental, enfim, eu não sei qual vai ser a diretriz, até porque está rolando julgamento ainda, a gente não sabe o posicionamento final. E, para ser sincero, eu não li essa ação judicial para saber quais são os argumentos que estão sendo suscitados, mas com certeza tem algum aspecto constitucional envolvido, o qual o STF vai analisar se tem que ser revista esse posicionamento do STJ sob o ponto de vista de infração legal ou se tem que ser reinterpretado aquele artigo sobre o atual conjectura social de uma pessoa de 70 anos. Mas, só explicando a questão do artigo específico, do porquê dos 70 anos e do porquê dessa proibição do casamento por separação obrigatória, a razão legal, ou a ratio legis, como a gente fala no direito, é para proteger o patrimônio, é só isso. Não tem outra justificativa. Inclusive, se lê a exposição de motivos, ele fala exatamente nesse sentido. É a proteção patrimonial para que uma pessoa interesseira, seja homem ou mulher, que case com uma pessoa mais velha, seja também homem ou mulher, não tenha o seu patrimônio dilapidado, vilipendiado ou extraído do que ele conseguiu angariar até os 70 ou mais anos, por uma pessoa que tenha meramente interesse em usurpar aquele patrimônio ou pegar fatia daquele patrimônio. É para proteger o patrimônio, não tem outra justificativa. A exposição de motivos, inclusive, é expressa nesse sentido. É para você proteger o patrimônio para que aquilo não cause uma ausência de subsistência própria dele ou da família dele por estar sendo, entre aspas, muitas aspas, tá? Roubado pela pessoa interesseira. Lembrando que não existe herança de pessoa viva. Então, é por isso que a lei faz essa proteção. Agora, 70 anos é a idade certa? O Estado... É quase como uma declaração de incapacidade, né? Exatamente. É como se o cara tivesse 100 anos e ele não conseguisse mais, sei lá, andar mais ou menos sozinho para um lado e para o outro. E outra coisa, cabe ao Estado fazer esse tipo de interferência? É isso que a gente vai começar a discutir aqui agora, então. Que é a disposição do patrimônio. Da parte legítima, por exemplo, ainda que você não tenha 70 anos, que você não pode, por exemplo, vender ou dispor do seu patrimônio mais do que 50% que você tem. E aí, se vocês quiserem continuar... E aí eu acho que só introduzindo o assunto, que o Rodrigo ou o Pedro podem seguir, no nosso primeiro ponto da pauta, é a diferença de casamento e união estável. A gente também já falou sobre isso em outro episódio.
Mas vale muito a gente apontar, o Pedro apontou a questão, a essência, né, a interpretação da norma numa lógica patrimonialista. O que a gente nunca pode perder de vista é que um instituto do casamento, quando a gente está entendendo ele numa lógica de burocratização, quando se perfaz o casamento e todos os regimes de casamento que se envolvem, casamento ele é uma ótica patrimonialista. Casamento trata sobre patrimônio. Quando você está pensando em casar ou não casar, tem que se entender que o que está sendo discutido ali é o patrimônio. Nada mais, nada menos. O casamento, tanto por isso que existe muita discussão, e a gente até, se der tempo, a gente aborda aqui, sobre bigamia, concubinato. Qual que é a lógica disso? Proteção patrimonial. Então, o casamento é romântico na nossa vida pessoal, quando a gente está em casa vendo um filme do Netflix com a pessoa que a gente ama. Quando você transpõe para a esfera jurídica, nunca perca de vista, seja você advogado, seja você pessoa interessada no mundo do direito, ou seja você pessoa que pretende casar. Casamento é uma lógica de sociedade com um viés patrimonial. É de defesa do patrimônio, é de você compreender como é que vai ser tudo que vai surgir daquela sociedade em diante. Seja no D0, seja anterior ao D0, enfim, depende do regime que você vai adotar. Mas eu acho que é importante a gente pensar que não é só nessa ótica de protecionismo da pessoa idosa. No caso, esse com mais de 70 anos. É também qualquer tipo de relação que você vai criar, só que nesse ponto a lei te dá possibilidade de escolha. O que depois de 70 anos, hoje a lei não está dando possibilidade de escolha. Exatamente. É só fazendo um gancho aqui na questão da diferença entre união estável e casamento. Boa. É porque saiu uma lei agora. Agora, parece que saiu agora, literalmente hoje, mas assim, desse ano que eu quero dizer. 14.382 de 2022. Registro. Sistema de registro público, tá? E aí um dos artigos que foi acrescido lá, nessa lei, é você poder incluir o sobrenome do seu cônjuge na união estável. Obviamente, se você tiver feito a união estável registrada, né, no registro público, registro civil público. Então, se você tiver isso registrado, porque outra vez, a união estável você não precisa registrar, tá? E ela pode estar constituída mesmo ainda que sem a escritura pública de união estável. Basta que você demonstre que você tem as características de uma relação de união estável, qual seja, uniões maritais, convivência contínua, enfim, requisitos legais para se caracterizar, que outra vez, é uma dúvida muito comum também, que muitas pessoas acham isso, tem essa falsa sensação. Tempo. Tô há 2 anos com a pessoa, já estou união estável. É porque a gente teve uma decisão paradigma que ficou famosa, que falava de 3 anos. Eu acho que as pessoas ficaram com esses 3 Então, anos na cabeça. na verdade, o que acontece? Antes de existir a união estável oficializada, entre aspas, em legislação Código Civil, né, nosso Código Civil, a jurisprudência entendia que você tinha o período temporal para fazer essa caracterização. Só que a partir do momento de 2002, quando o Código Civil veio, o nosso atual Código Civil foi aprovado, publicado, passou o período de vacatio legis e foi implementado integralmente, esse período caiu por terra porque a lei não previa o prazo que a jurisprudência entendia para a caracterização da união estável. Então, não existe mais esse prazo desde 2002, tá? Mas vamos lá. Então, se você quiser registrar, você pode. É a mesma coisa para você tirar, depois que você desconstituir aquela união estável, vai lá no registro e faz a alteração. Exatamente. E é sempre bom lembrar que, existe a união estável registrada, existe a união estável de fato, que vai ocorrendo e posteriormente pode ser aprovada via judicial ou não. Via judicial ou não, foi um excelente gancho. Vou pular um ponto da pauta, depois a gente volta para ele, que é uma decisão recente que veio no STJ, feito pela digníssima ministra Nancy Andrighi, sobre concubinato, união estável e casamento. Uma loucura. É o seguinte, gente, na parte dos fatos... Banheira do Gugu, isso. Uba aí. Mas família é um pouco disso, né? É meio banheira do Gugu. Na parte dos fatos, pra gente poder contextualizar, foi o seguinte. Um homem tinha um relacionamento com uma pessoa totalmente informal durante algum tempo e posteriormente veio a casar com outra pessoa. Entretanto, esse homem manteve uma relação de concubinato com a antiga parceira. E manteve paralelo o casamento e esse concubinato. Por óbvio, concubinato é paralelo ao casamento. Ele veio a falecer e a concubina, no caso, estava solicitando reconhecimento de união estável com o de cujos
durante todo o período do casamento e solicitando, assim, parte do patrimônio do de cujos. Nesse sentido, primeira instância, segunda instância, chegou ao STJ e chegou no colo da ministra Nancy Andrighi esse caso. E a decisão dela foi um tanto quanto curiosa. Ela, respeitando a decisão e a tendência desde sempre do STF em privilegiar o matrimônio e a questão da monogamia prevista na nossa Constituição Federal, falou que não existia uma união estável e um casamento paralelos no nosso ordenamento jurídico. Entretanto, ela considerou válida a união estável pré-casamento, entendeu? E ali ela poderia, respeitando o regime, a comunhão parcial de bens de uma união estável, ela poderia ter direito a um patrimônio constituído ali naquele período. Eu achei interessante essa decisão, porque ela não só vai de acordo com a decisão do STF, a tendência do STF desde sempre, respeita também a Constituição, essa prevalência da monogamia que existe no Brasil, o que é um debate também, eu acho, a Constituição de 88, enfim, o Código Civil de 2002, e o mundo muda todo dia. A gente tem que lembrar uma coisa importante, bigamia é crime. Exato. Previsto no Código Penal, que é de 1940. O nosso Código Penal é de 1940. Se Exatamente. o Rodrigo falou que o Código Civil de 2002 ele é antigo, veja bem Exato. que a gente está falando de 1940. Bigamia é crime, nessa lógica de você ser casado e casar com outra pessoa. Então, a gente consegue entender como o ordenamento jurídico como um todo ele se conecta e ele entende relações paralelas à relação que seria entendida, não sei se é um termo ok falar, oficial, talvez, né? Enfim, porque eu acho que é muito claro que existem inúmeros relacionamentos em que eles Relação vivem... formal, pode ser. Formal é melhor do que oficial. Que existem várias outras relações paralelas para além daquela que talvez seja oficial. E por oficial eu gostei, porque pode ser oficial porque ela é formal, porque ela é formalizada. Isso. Formalizada. Mas enfim. E esse é um estamos caso aqui recente, a gente está falando, nós estamos gravando hoje, dia 21. Esse caso é do dia 15 de setembro, tá? Então, esse tema segue em voga e vai continuar seguindo em voga, porque as relações humanas vivem sendo colocadas em xeque, analisadas, julgadas a todo momento. Então, é sempre bom ficar atento a isso aí e também se precaver, se prevenir de eventuais ameaças futuras. Eu não atuo no direito de família, mas eu acho que é um direito que todo mundo gosta, porque, enfim, tem cunho pessoal. Todo mundo na sua própria vida ou na sua família tem vários exemplos, e então é curioso. Então eu gosto. É um dos direitos que mais produz decisões. Por que ele produz decisões? Porque diariamente, cotidianamente, o judiciário se depara com as mais diversas situações que o ordenamento jurídico não consegue abraçar. Ele não somente não consegue abraçar, como ele principiologicamente veda e rechaça. Então, fica uma situação muito difícil, eu entendo esse tipo de discussão, com os julgadores, né? Que é quem forma uma base de um entendimento. É muito difícil. E é quem mais produz. Não é simples, não é nem um pouco simples. Não é simples. E só Olha, meu eterno abraço para os advogados que trabalham muito com direito de família. O Pedro trabalha com direito de família. Meu grande abraço, porque, assim, é legal, é bem legal, assim. E só pra finalizar, a gente não tem o número do resto, porque, por óbvio, ele tá em segredo de justiça, mas a fonte que trouxe essa notícia é o próprio site do STJ. Então, uma fonte bem segura, né, não, gente? Não é Léo Dias. Não é o Léo Dias. Dessa vez não foi o Léo Dias. Até porque não tem muito que... A gente tá só expondo, a gente não tá explicando, porque muitas vezes as notícias dessa origem carecem uma explicação jurídica também, né? Eu acho que as relações, elas são extremamente mutáveis, não só pela questão cultural, que também Sim. é mutável, Uhum. mas como pelas relações que vão se deparando no dia a dia com a evolução do mundo mesmo. Aham. Sim, Então com existem certeza. hoje tipos de relações que eram impensáveis, por exemplo, em 1916, no nosso Código, por exemplo. O Exatamente. cara não tinha nem como Sim. prever que certos tipos de relações que hoje o judiciário se depara porque elas ainda não estão normatizadas,
antigamente o cara não tinha nem como pensar para eu incluir aquilo no artigo. Exato. Então eu acho que essas modificações legais do dia a dia das relações, que é o que a Natália estava falando, por isso que o direito das famílias é muito interessante. Porque justamente isso, o próprio termo já traz isso que a gente subsidia a nossa informação, né? Antes você tinha um tipo de família, família tradicional, e era isso, ponto, acabou. Hoje em dia você tem família de relações homoafetivas, enfim, por aí vai. Então, com a evolução, o direito tem que estar se adaptando. A lei não vai acompanhar na mesma velocidade as modificações e as novas formas de se amar e de se conviver, de se relacionar. E de dividir bens. E aí, naturalmente, isso... E de dividir bens, porque, no fundo, como a Natália muito bem disse, tudo recai no patrimônio, né? A própria exposição de motivos, como eu falei aqui pra vocês, e depois eu vou até ler um trecho da exposição do Código Civil de 2002 sobre isso, sobre essa reserva, é sempre com o olho do patrimônio. Não, muito mais preocupado com a relação efetivamente das pessoas, isso. ela se preocupa com o patrimônio. Inclusive, acho que a monogamia, as raízes monogâmicas, isso não é um podcast de história, mas a gente pode dar um Google sobre isso. Ela tem uma ótica, a monogamia, ela tem uma relação intimamente ligada com o patrimônio, né? E com o cristianismo, né? Sim, sem Uma dúvida. europeia. Mas que uma coisa tá bem conectada à outra, porque quando não foi interessante, Henrique VIII fundou uma igreja para poder casar com uma outra mulher. Exato. Então tudo bem, a igreja anglicana é foi até fundada hoje, a assim. igreja, né? O anglicanismo. Só uma observação rapidinho, que você falou de direito das famílias e eles me zoam, que eu adoro a Maria Benesse Dias, eles estavam me zoando antes disso aqui. Gosto muito mesmo, tá? Não, mas não é uma zoação jocosa, não. É só uma brincadeira. Assim como fala jovem advocacia pra mim, faz parte do bingo da Nath. Ela tem um artiguinho no IBDFAN, que é super legal, eu acho que o nome é a morte da monogamia, perdão. A morte do concubinato, que é esse instituto que a gente está falando, né? O concubinato é o que a gente chamaria vulgarmente de amante. A morte do concubinato, ou o concubinato morreu, e ela tem um posicionamento extremamente progressista em relação a isso. E essa ideia progressista, ela, na verdade, muito louvável, e ela também é o que a sociedade se dá. A gente não pode lutar contra os fatos. O que eu vou fazer diante dos fatos? Eu vou ficar negando? O judiciário vai ficar tapando os olhos e vendando os olhos para os fatos? Até quando? Até quando a gente vai conseguir produzir decisões que não conversam com a realidade Tem muito isso, né? Não tem sentido. Aí eu tô criando decisões para quem? Para alimentar um sistema que o direito não serve a ninguém. Já não reflete mais a sociedade. Dito isso, o Pedro veio bem, lembrando aqui o Código 16, a gente queria entrar numa pauta aqui que vale um debate, não é uma resposta, não é uma solução que a gente está querendo apresentar, não. Eu acho que muitas vezes o direito, o mais importante que encontrar resposta é saber fazer as provocações corretas, tá bom? Então vamos lá. Reserva e disponível. Pedrão, a gente fez uma breve pesquisa e descobriu sobre a questão da reserva e do disponível. A gente achou que esse conceito, a divisão entre a reserva e a disponível numa sucessão, se dava em 2002. Só que aí descobrimos, aprofundando um pouquinho mais o nosso estudo, que isso é de 1916. Ou seja, esse conceito e essa diferença tem 106 anos. Eu não sou bom em conta, mas eu acho que é isso. Para começar esse bate-papo, eu acho importante o Pedro, que, enfim, a gente alinhou dessa forma, fazer essa diferença da reserva e da disponível, quando é que eles entram, e a partir daí a gente vai fazer algumas reflexões que são bastante importantes pra gente. Porque assim, foi um tema, acho que até a Natália que trouxe aqui pra gente, que ela não julgava justo você ter uma reserva da parte legítima de 50% do seu patrimônio que você, entre aspas, não pode dispor. Ou seja, você não pode vender, você não pode fazer o que você quiser. Ela tem que ficar, entre aspas, outra vez, reservada para garantir a sua subsistência da sua família, e você não pode dispor dela da forma que você quiser, né? Então, por conta disso, eu fui até pesquisar, eu estava fazendo essa pesquisa com o Rodrigo lá no escritório, e eu fui ver, cara, será que no Código 16 já tinha alguma previsão nesse sentido? Código 16, para quem não sabe, nosso Código Civil é de 2002, como a gente falou aqui antes. Antes disso, o nosso código era de 1916, ou seja, de 1916 até 2002, a gente usava literalmente o mesmo código com a lei lá de antes de 2016. 1916. Exato, uma loucura, muito tempo. Então, assim, era um código bem desatualizado já, que teve essa atualização mais recente agora, em 2002. A Semana de Arte Moderna é de 22.
A Semana de Arte Moderna é de 22, o Código Civil anterior. Então, assim, aí eu fui ver, o Código Civil de 16, no 1576, é o mesmo artigo do 1789 do Código Civil. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Você pegar lá os dois códigos, de 16 e 2002, é literalmente o mesmo artigo. Ele diz que você não pode dispor de mais de 50% do seu patrimônio. Por testamento, gastando em vida e não deixando para seus herdeiros, de alguma forma passando para outras pessoas que você não quer deixar para seu herdeiro, seus herdeiros necessários, né? Então, é literalmente igual. E isso deu um baque assim na gente, né? Assustou. Mas eu tenho uma reflexão sobre isso. Diga. Eu acho que nessa perspectiva, obviamente que o mundo mudou muito de 1916 até 2002. Mas eu acho que nessa perspectiva de relações que tem e aí que criam um impacto no seu patrimônio, eu acho que o mundo evoluiu mais de 2002 para 2022. Eu acho que nesse sentido específico da maneira como nós nos relacionamos e como isso tem sido visto na sociedade, como isso tem debatido. Eu acho que a gente teve um salto muito maior nesses 20 anos, ou pelo menos um salto de desmistificar, de começar a trazer isso. Refletir eu bato mais na porta do judiciário e falo, olha, mas eu também tinha uma relação com ele enquanto ele estava casado, então nós duas deveremos usufruir do mesmo tipo de direito. Eu acho que isso hoje em dia a gente teve um salto de avanço muito maior do que a gente teve de 1916 para 2002. Nesse sentido, obviamente que o mundo avançou muito, até porque a gente teve 2 guerras que fez... Gosto ou não, a guerra... Muita coisa mudou no mundo depois das guerras. Primeira e segunda, especificamente. Mas nesse aspecto específico de relação familiar, matrimônio, relação disso com o patrimônio, eu acho que em 20 anos a gente teve um salto maior, então isso não me assusta tanto. Mas aí eu fui... Só concluindo, aí eu fui entender o porquê de se manter um artigo literalmente igual. Se existia algum racional por trás dessa manutenção desse dispositivo que poderia ter sido revisto, por exemplo, 50% é muito, como a gente aqui pode debater daqui a pouco. Acho que pode ser 40, 30, ou tem que ser mais, tem que ser 60. E aí, abrindo mais aspas rápidas aqui para a exposição de motivos do Código Civil de 2002, que é o atual, por que ele manteve esse artigo? Ele fala assim, necessidade de superar o individualismo que norteia a legislação vigente, que era de 16, em matéria do direito de testar, excluindo-se a possibilidade de ser livremente imposta a cláusula de inalienabilidade à legítima. É, todavia, aceita essa cláusula se houver justa causa devidamente expressa no testamento. Ou seja, você proíbe... Aqui a gente tem a diferença entre você não poder mais botar a cláusula de inalienabilidade, mas você tem que ter uma justa causa se você precisar dispor daquele patrimônio na hora de testar ou na hora de você fazer algum tipo de disposição. Então foi essa justificativa que na exposição de motivos do Código Civil foi embasada para se manter esse dispositivo legal. Curiosidades à parte para quem é do direito, né? Porque o resto não interessa muito. Não, e sem contar também, outro fator, que a gente tem uma pandemia no meio também agora, né? Entre 2002 e o momento que a gente está, que também influencia totalmente as dinâmicas. O que a gente já até brincou, a quantidade de casamentos que foram feitos e desfeitos e filhos que nasceram posteriormente à pandemia, brincadeira. A gente estava brincando aqui da Carla, que estava aqui. O bebê tem 40 dias. Já teve um impacto na vida dela, com certeza, entendeu? Quando a gente falou de direito das famílias, que é um termo que a Maria Berenice cunhou, e o Pedro falou, a gente não só está falando dessa questão de casamentos homoafetivos, algo nesse sentido. Você também está falando de diversos casamentos sucessivos, de filhos, de meios-irmãos, de relações que se dão simultaneamente. Então, você tem diversas formas de se relacionar e que hoje realmente... realmente o judiciário não está conseguindo. É um emaranhado, ele não está conseguindo dar conta disso. Não está conseguindo dar conta. E dito isso, eu acho que é importante a gente frisar, independente de opinião, né? Essa questão dos 50%. Eu tenho uma opinião pessoal que eu sou sempre a favor da liberdade de testar por parte do detentor do patrimônio. Irrestritamente? Eu acho que cabe a discussão, mas eu acho que da maneira como está hoje em dia, eu não me vejo. A favor, não. Eu acho que 50% eu acho muito. Eu acho que restritamente. Por que não restritamente? Volto para vocês. O que vocês veem que o irrestritamente poderia causar um problema? Porque vocês acham que, de alguma forma, a sucessão deve ser garantida?
Se você, ser humano individual, criou um patrimônio, necessariamente ele tem que ficar para os seus herdeiros necessários? Eu estou usando o termo da lei. É um dedo na ferida, E vale a conversa. estritamente, por que eu não poderia dispor integralmente do meu patrimônio? Não, eu tô devolvendo a pergunta, realmente tô aqui refletindo. Não, assim, Uma vez... a questão outra vez é patrimonial, é subsistência, né, pra você não vender o seu patrimônio todo e não deixar só a família e você sem nenhuma condição de moradia, enfim, direitos fundamentais, habitação, alimentação e todas essas Engraçado, questões. né? Isso é muito uma questão de percepção, que é essa lógica familiar, e mais uma vez, a gente está falando de patrimônio, como uma fonte de esteio. É a sua família como uma lógica, essa é a lógica da lei, como uma forma de te manter, de te prover. A gente ainda tem essa... É uma das fontes. A gente sem ainda dúvida. tem essa lógica. Tanto que a lógica, e aí só fazendo um parênteses, essa estrutura machista patriarcal que a gente vive, ela é maléfica muito absurdamente para as mulheres, mas ela também traz malefícios para os homens, porque esse tipo de estrutura privilegia uma estrutura que há 40, 50 anos atrás era o homem que provinha para casa. E aí tem essa lógica de o homem vai dilapidar o patrimônio, aí o filho e a mulher que ficaram ali costurando aquela empresa vão ficar deixados de lado. Hoje em dia, isso está deixando cada dia mais de fazer sentido. Então, a gente tem para os dois lados, né? Tem, total. Eu não sei, assim, eu acho que tem que ter alguma reserva. Acho que restrito não pode ser. Sabe por quê? Porque você abre margem para você poder burlar a lei em outros aspectos. Então, quando você estava falando essa questão de família, do pai, da mulher, eu fico pensando, porra, vamos dizer, pai, mãe, filho, aí vamos dizer que tem, por exemplo, um filho adotivo. Que o filho adotivo, para quem não sabe, ganhou direitos iguais a um filho biológico na nossa Constituição, 88, é coisa recente. Eu já peguei, por exemplo, ações no escritório de reconhecimento de legitimidade de paternidade, porque o cara não era reconhecido na certidão de nascimento dele, porque o cara tinha uma outra relação, ele era um filho fora do casamento, ele era um filho ilegítimo. Então, olha a consequência patrimonial, inclusive, disso. Porque esse cara, por exemplo, tinha vários filhos, e o filho legítimo dele não tinha direito de herdar na mesma quantidade, porque não era da mesma grau hierárquico, que os outros filhos do cara, porque ele era fora do casamento. Então, eu acho que a partir do momento que você deixa restrito, você abre margem, por exemplo, para se não tiver uma discussão dessa, você voltar você ter um retrocesso em matérias que a nossa Constituição muito bem trouxe que já estão abarcadas no nosso direito. Porque, por exemplo, o pai dele, se você deixar restrito, ele pode passar tudo pro filho legítimo e querer reconhecer aquela união que ele teve fora do casamento. E aí você prejudica diretamente um herdeiro fora do casamento porque ele não tem aquele... Excluindo a lógica moral e ética dessa pessoa, que não é o que está sendo questionado aqui, o que pode ser trazido é: por que você não teria liberdade para dispor do seu patrimônio como lhe melhor convir? Eu tenho a sensação... Não estou nem discutindo essa questão moral e ética, que isso obviamente é uma atitude absolutamente questionável, para falar o mínimo. Mas pensando estritamente numa lógica patrimonial. Porque eu, capaz... E aí, capaz no sentido da lei, não posso dispor da maneira como eu quiser do meu patrimônio, porque necessariamente eu tenho que deixar para o meu herdeiro. É porque, óbvio, isso fere toda a lógica do herdeiro, né? A gente tá quebrando um paradigma aqui, porque a gente tá discutindo uma releitura toda a lógica do herdeiro. Mas um questionamento. Eu acho esse restrito por conta disso, porque você reabre discussões de matérias que já estão super abarcadas pelo nosso ordenamento jurídico. Sim, seria como, por exemplo, essa questão que eu acabei de dar, a sucessão de um filho não legítimo. Então, eu sou um pai, eu não quero reconhecer aquela união que eu tive, um concubinato, por exemplo. Faz sentido uma pessoa que era... Eu sou casado com a Natália, eu tive uma relação homossexual com o Rodrigo. Tá bom, não tem como ter filho, mas vamos dizer que a gente adotou um filho. E aí, de algum momento, eu não vou reconhecer o filho dele ou não dele, ele não vai ter nada meu, o filho não vai ter nada, tudo vai ficar pra coisa. É injusto com o filho que deveria ser igual. Sim.
E eu tenho certeza absoluta Que que se você socorreria. botar em restrito, numa isso disposição. algum momento isso vai acontecer. Não, com né? certeza, com Então, certeza. assim, esse é só um exemplo. A gente pode discutir vários outros. Sim. Um filho preferido do pai. Sim. Que hoje, por exemplo, pra você não herdar sendo filho, você tem que ter o Instituto da Ingratidão. Que é assim, tem que cometer, sei lá, tentar matar o seu pai. Suzane é von super- Richthofen é é. um bom exemplo, bom exemplo. disso. Bom exemplo. Vai Eu ter Acho que é o exemplo, né? no acho caso. que vai ter até um outro filme agora, porque ela tem 2 filmes, acho que é na Netflix, a versão dela e a versão Prime do Video. irmão Escravinho. É Prime Prime Video? Video. A versão dela é a versão do irmão Escravinho. E agora vai ter a versão final e tem essa questão. Ela é um bom exemplo do Estudo da Indignidade, porque ela foi excluída da Sim. sucessão. Então, assim, muito legal esse exemplo que a Natália trouxe. São assuntos jurídicos que é muito difícil acontecer. É porque agora tem um caso famoso, mas para você pra Sim. pensar qual é outro caso nesse sentido que você conhece. Provavelmente nenhum. É, Entendeu? Então, e esse caso você Tomara que eu conhece. não conheça Por isso é tão ninguém. paradigmático esse É, também. não, E esse Tomara, caso ainda é. foi midiático. Então, assim, né? Então, enfim, eu acho que é mais pra ter esse tipo de resguardo. O que a gente pode discutir, no meu entender, é se o percentual de 50 é alto ou baixo. Aí, ok. Eu não acho alto, mas eu não sei, sinceramente, se eu acho baixo. Mas é engraçado, Eu como acho- você eu- chegaria eu- nessa conta? Cara, eu acho que, por isso que eu acho que tem que ser 50%, porque eu acho que não tem como chegar. É porque, vamos chegar ali no 35. Então, teria que ter, sei lá, algum tipo de Entendeu? estudo. Sabe o que eu acho? Eu acho que... Sobre, sei lá, um mínimo Eu acho- estabelecido frente ao salário mínimo. sei Eu lá. acho que O FIR. tanto o FIR... O filho depende de estado, né? Não são todos os estados que abarcam, é mais complicado. Mas eu tenho a sensação que tanto essa legislação vigente hoje em dia, tanto... E a que a gente estava conversando antes, dos maiores de 70 anos também, elas têm uma... Elas abrem um guarda-chuva de proteção para o conceito de família antigo, que a gente vive... Que a gente vem provando uma mudança. É uma quebra de paradigma. Seria uma quebra de paradigma, por É. sentido. Vamos dar um exemplo assim, tá? Independente de posição política, uma disponível maior, né? Possivelmente, a dinâmica social entre classes pode trazer mudanças, pode ter mudanças. Vou dar um exemplo, tá? Um cara, 70 anos, os filhos moram longe, não tem relação nenhuma com o pai hoje em dia, estão só esperando a herança do cara. Acontece. E ele passa o final da vida dele inteira com uma pessoa que foi, fundamental na vida dele. Foi uma companhia que foi a principal no final da vida dele. Uma enfermeira, um enfermeiro, uma pessoa... Tem até um filme que fala sobre isso, Entre Facas e Segredos. Bom filme. Uhum, com Daniel Craig. Daniel Craig, ele mesmo. É um excelente... Com Ana de Armas também. Esse cara... Achei tão bom. Eu gosto de suspense. Vai ter o 2. Vai ter o 2 na Netflix. Não, eu é um acho. entretenimento não válido. É um não entretenimento opinaria. válido, maravilhoso. Então, esse cara ele não pode, se for da vontade dele, dispor do patrimônio. Vamos supor que ele queira o integral. Ele não pode porque a reserva não permite. 2, se ele vier se envolver com uma pessoa também, em outro caso, Mas você acha que isso seria suficiente pra impactar a dinâmica eu acho que impacta social? bastante, cara. Eu acho que impacta bastante. Mais Social. do que a gente... Talvez não no primeiro momento, mas com o desenvolvimento social, avanço de todos esses fatores de mudança social que a gente está vendo hoje em dia, eu acho que num cenário de longo prazo muda bastante, cara. Bastante. Eu tenho essa sensação, tá? Não sei, consegui é um pouco visualizar, de assim. futurologia. Mas eu acho que muda bastante a dinâmica patrimonial do Brasil. Vejo dessa forma. Se a gente vai falando só da reserva do disponível, eu não sei. Mas se a gente... Por exemplo, Se houver Jack uma Chan. reforma- Dando um exemplo. Jack Chan. Jack Chan não deixou nada pros filhos. Não vai deixar, que ele falou que eles têm que correr atrás do dinheiro dele. E aí? Seria um cara que poderia ficar sentado na herança, viver dos juros ali, que vão render no patrimônio dele e pronto. mas aí- Entendeu? Tô querendo dizer? Isso muda muito, Eu cara. até entendi, mas mas, aí eu não você sei tem se isso é suficiente pra impactar Ah, eu uma acho- dinâmica social. eu acho Eu que- acho Mas que eu não. acho que você tem que entender sobre a legislação que vai se aplicar a ele. Então, por exemplo, na China, eu não sei como é que é a questão Não, o Jack Chan, por sucessória. exemplo, poderia ser no Poderia Brasil, ser em algum o- cenário Não, no tudo Brasil. bem, mas O algum João da momento. Silva. É, Poderia O ser. Jack Chan, por exemplo, nos Estados Unidos, se ele mora nos Estados Unidos, por exemplo, Uhum. os Estados Unidos é um país que, por exemplo, existe diferença entre filhos adotivos e filhos legítimos. Então, Até filhos concubinatos. Schwarzenegger teve isso também. quando meu pai que fala muito isso, eu acho Só até engraçado. fofoca, só fofoca. Agora virou justo fofoca com o juridiquês aqui. Quando um ator faz uma adoção de uma criança lá, geralmente
esses impactantes assim é da África, né? É. Traz uma coisa da África e tal. Aí meu pai Madonna fala... começou a fazer isso, né? Aí meu pai fala, porra, nos Estados Unidos, entre aspas, é mole, né? Quero ver fazer igual aqui os brasileiros fazem, O Galhaço adotar... fez bastante. O Galhaço com a Giovanna Eubank, sei lá como é o Isso. Porra, aqui, a filha dela adotada tem o mesmo direito da filha que ela concebeu. Eu acho que eles têm um filho concebido, Tem, né? tem. dos dois. Tem. Então, é o Sim. mesmo direito. Nos Estados Unidos, lá, Angelina Jolie, Brad Pitt, os dois bonitão, não. O filho deles, se eles não quiserem, não precisa ter o mesmo direito do filho adotado. Entendeu? Então, assim, tudo bem, você pode falar que não deixa de ser um ato nobre, não é esse meu ponto. O meu ponto é sobre o meu ponto de vista patrimonial. É. Então, o Jack Chan, por exemplo, é uma coisa dessa. Ah, não vou deixar para meus filhos, mas assim, como é que é a legislação chinesa? Como é que é a legislação americana, se for o caso? É sempre uma Eu não sei, análise, entendeu? eu Tem tô que dando só um analisar caso a exemplo. caso. No Brasil, não tem essa diferenciação, então Não é tem. mais diferente, é mais difícil. Vale a pena a gente fazer uma leitura social. Os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, são países que têm culturalmente uma relação diferente com a liberdade econômica até. E aí, por exemplo, isso impacta a legislação dos Estados Unidos e impacta de um jeito diferente na legislação brasileira. Então, Exato. são formas diferentes de se relacionar com esses institutos. Então, é uma observação a se Até fazer. o caso do Gugu, que a gente mencionou aqui também, que ele dispôs de parte do patrimônio para os sobrinhos. Sim, Enfim, sim, tem sim, todo... sim. E nós, advogados, estabelecemos testamentos, planejamentos patrimoniais, holdings familiares, baseado na legislação. A legislação hoje em Sim, dia, permite quer, isso. quer bem, quer mal, ela é assim, a gente tem que se adaptar a ela. O que a gente está fazendo aqui é uma análise até pessoal, em certa forma, de questão de quantas liberdades de cada um, e tentando observar isso no aspecto jurídico. Mas em termos práticos, vocês acham que 50% é muito? Eu acho que é muito. Eu acho que é muito. E quanto você estabeleceria, vocês? Ah, Eu, Como vocês estabeleceriam? Eu tenho é porque assim, o meu ponto de vista, ele é que a nossa legislação, ela tá em si mesmada, ou seja, ela tá conversando só com ela mesma. A nossa legislação na perspectiva, quando a gente está falando de sucessão em vários aspectos, não em todos. Então ela tá conversando com ela mesma, ela não tá dialogando com a realidade. Então eu acho que muita coisa teria que ser reavaliada. Dentro dessa reavaliação, a gente teria uma reestruturação que poderia bater nesse tipo de questão de o que você tem que reservar e o que é disponível para o seu uso gozo. Então, eu tenho uma dificuldade até de fixar um percentual, mas eu tenho certeza que 50% é muito. E eu tendo a pensar que eu acho que dentro, talvez fixando uma idade mínima dos seus herdeiros necessários, talvez fixando um quinhão específico, eu tendo é irrestrito, exceto nos casos de filhos com menos de 18 anos, não sei o que, entendeu? Coisas do gênero. Não sei, enfim, não sou legisladora, tô aqui refletindo. eu acho que, na verdade, pensar. teria que haver uma reestruturação, repensar a maneira como a gente está lidando com as relações familiares e patrimoniais, e uma vez fazendo essa reestruturação, observando todos os dispositivos, a gente consegue encontrar um número com mais facilidade, porque não adianta nada a gente mudar alguma coisinha aqui. Sim, O brasileiro é ótimo com nisso, né? certeza. Muda uma coisinha ali, só que o que mudou não faz mais sentido com nada que foi Exatamente. feito, que tá ali estruturado. Então, tem que ser uma coisa coesa. Sim, Então, exatamente, assim, eu não valia. tenho... Eu confesso que eu não sei te dar essa resposta. Mas eu acredito que seja muito por uma questão de liberdade do decujus, na hora de dispor do patrimônio, etc. Liberdade do decujus não é muito bom, né? É verdade, né? A liberdade do decujus é o Do morto. testador, enfim, do patriarca, da matriarca. O meu ponto é esse. Devemos, e a proposta hoje do podcast, nossa proposta, pensar sobre isso. Porque o mundo muda, o direito deve acompanhar, só que a gente está observando uma lacuna do direito nesse sentido. Não é verdade? Cara, assim, eu não sei se eu acho justo ou não, pra ser sincero, eu não... Tem que fazer um estudo de impacto Com muito certeza. grande sob Com o ponto de certeza. vista sucessório, patrimonial, até da própria subsistência, porque assim, se o cara, sei lá, for um perdulário, como é que isso vai se comportar, se vai mudar o artigo do Código Civil especificamente sobre isso de interditar o cara que é perdulário, enfim. Acho que tem muita coisa para ser analisada, não é uma análise fácil de ser feita. Por isso a coesão é importante. Sim, aí eu não sei se eu acho que mexer nisso hoje seria um vespeiro, entendeu? Eu não sei Não se vai ser sempre... eu não sei se os especificamente, nossos com certeza. legisladores, com todo respeito, estariam capacitados para fazer eu esse acho que tipo vai ser- de mudança. Eu não. acho que vai ser sempre um vespeiro isso aí. Não vai ter muito pra onde fugir, não.
Mas uma hora vai ser feito. Visto a reforma da Previdência que a gente conversou no início do papo, uma reforma trabalhista, sempre se fala em reforma trabalhista, foi feita uma já. Enfim. Bom, de qualquer maneira, pra galera de 70 anos pra cima, aguenta aí o STF, daqui a pouco vem a decisão dele. Exatamente. E bom, provocação feita, pensem aí, comentem, manda pro jurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Siga-nos, comentem, compartilhem, toda troca é mais que bem-vinda. E já sabe, né? Pra qualquer dúvida, manda pro jurídico. Valeu, tchau, Tchau, gente. gente.